Estamos passando por uma profunda mudança de mentalidade e você precisa olhar para isso. Acho que esse é um momento de reflexão, de realmente de pensar sobre tudo o que está acontecendo, ter uma visão mais ampla, uma visão mais macro do que está acontecendo, porque o mais provável é que essa pandemia irá acelerar muitos processos que talvez teriam um tempo maior para se desenvolver, agora, com tudo isso, talvez irá acelerar, né? Algo que eu já até venho comentando em relação a essa parte da mentalidade digital, de você cada vez mais se preparar para o mercado de trabalho do futuro e que talvez agora esse futuro ele vai ficar mais próximo, ele vai ficar já para amanhã, para depois de amanhã, algo muito rápido que irá acontecer, porque tudo o que está acontecendo em relação à crise financeira e tudo, digamos assim, a dilapidação de capital, mesmo de postos de trabalho. Então, a mudança ela irá acontecer de uma forma muito rápida. Então, nós precisamos ter essa percepção, fazer essa reflexão, porque é algo extremamente importante. Talvez tenham pessoas que ainda estejam em negação, do tipo, até mesmo pensando que não existe um vírus, ou até mesmo pensando que isso será uma coisa passageira, que não mudará nada, que as coisas continuarão tal como são. Mas talvez a verdade é que isso não aconteça. A verdade é que existe uma mudança em curso e é uma mudança bastante profunda, bastante significativa. E se você simplesmente se fizer, digamos assim, de avestruz e colocar a cabeça dentro da areia e achar que não irá acontecer nada, ou você dá uma de violonista, né, do Titanic e como se nada estivesse acontecendo, realmente talvez você possa perder o bonde, né, ou se dar mal nesse processo. Então é importante abrir os olhos e perceber o que realmente está acontecendo. Eu acho que uma das coisas extremamente importantes que se deve pensar é a questão dos gastos, né? Você ter dívidas. A gente sabe que no Brasil hoje a gente tem um grande número da população, talvez acho que mais de 60% das famílias estejam endividadas. Então esse realmente é algo para se repensar, para que você não faça tantas dívidas, você não tenha tantas obrigações financeiras, diminuir a questão do consumo, né? Acho que nesse momento, talvez que estamos todos em quarentena, a gente acabe percebendo que a gente não precisa de tanto, né, para sobreviver, que a gente precisa talvez muito mais de um prato com uma comida e matar a nossa fome. É claro que, obviamente, que isso não é o suficiente, isso nesse momento está sendo imposto, né, digamos assim, mas é importante perceber que nós realmente não precisamos de tantas coisas, né, para viver a nossa vida no dia a dia. Então, diminuir essa possibilidade de fazer dívidas, né? Porque nesses momentos te colocam à prova e, de repente, muitas pessoas que estão desesperadas nesse momento, talvez é muito por conta das dívidas que têm. Então, por vezes, algumas dívidas serão postergadas, terão um prazo maior e tudo mais, mas elas precisarão em algum momento serem pagas, né? Então, eu acho que é algo para realmente repensar essa questão das dívidas e, ao mesmo tempo, da fonte de ingresso de recursos, né? Para aumentar as fontes, né? Para você não ter apenas uma fonte de renda. Então, por vezes, você vai precisar ter mais fontes de renda, porque talvez uma não será suficiente. E é claro que se você gasta mais, você precisa ganhar mais. Então, diminuir essa possibilidade de muitos gastos, né? De você não ter tantas necessidades e perceber que dá para viver com menos. Então, uma dessas coisas importantes é não ter dívidas, trabalhar isso na sua mente para que daqui para frente você reflita melhor em relação a isso. Outra coisa é que realmente muitos empregos deixarão de existir, a gente terá
talvez milhares, aumentará muito a questão do desemprego e muita coisa será destruída, né? Tanto financeiramente, a gente viu agora, né, a questão das bolsas caindo, já chegando a quase 50% de perda. Então é uma destruição gigantesca, massiva de recursos financeiros, e com isso, obviamente, que vem toda a questão talvez uma diminuição salarial e talvez realmente uma perda de emprego e talvez a dificuldade de retomar depois novos, e serão postos, porque serão postos de trabalho que não existirão mais, né? Porque talvez com essa aceleração da digitalização dos negócios, muito do que era feito físico até agora, talvez depois dessa pandemia passar, talvez nem voltem mais a ser físicos, talvez as pessoas perceberão que é possível fazer de uma forma digital, que você não precisa ter tantas estruturas físicas que são muito onerosas, né? Nós gastamos muito por exemplo, com coisas físicas, né? O aluguel de um lugar, por exemplo, e que de repente as pessoas vão perceber que elas não precisam de tudo isso para tocarem o seu negócio e que é possível fazer de uma forma remota. Então é importante você observar isso. Então a questão de viver sem comprar muito também, que é algo extremamente importante, né, falando do item anterior. E eu acho que perceber que nesse momento tudo que a gente precisa é o básico, né? E que depois que tudo isso passar, a gente vai querer ter um pouco mais do que o básico, mas que por vezes, nesse momento, é olhar simplesmente para o básico, para o que é possível fazer nesse momento, tanto na questão da alimentação, por exemplo, de buscar realmente ter o básico, não buscar coisas além disso, né? Economizar nesse momento, porque a gente não sabe quanto tempo irá passar até que a gente consiga realmente sair de tudo isso. Então, se manter no básico e ver o que realmente importa, né? Começar a ter essa percepção, né? Tanto na relação com as pessoas quanto no consumo, e perceber o que realmente você precisa, o que vai fazer a diferença na sua vida. Em relação à mudança, todos nós temos a nossa zona de conforto, né? Nós gostamos de uma zona de conforto. Só que ao mesmo tempo, essa zona de conforto, talvez um dia também ela foi desconfortável, né? Então é você perceber que você precisa criar uma nova zona de conforto, você precisa buscar algo novo e rapidamente essa dificuldade inicial, ou até mesmo um medo, né? Ou, talvez coisas que você faz hoje que antes você tinha medo, né? Em algum momento você deixou de sentir um determinado medo. Então é importante você perceber que o medo tem prazo de validade, por vezes a insegurança em fazer uma mudança tem prazo de validade. Então logo você faça isso por muitas vezes, isso se torna a sua nova zona de conforto. Então é até um exercício você fazer uma autorreflexão, identificar quais são as suas dificuldades e o que você precisa aprender. Se você conseguir fazer uma coisa nova, enfrentar um medo novo a cada semana ou mesmo a cada mês, no final de um ano você terá enfrentado, no mínimo, se você fizer um por mês, 12 medos você terá enfrentado depois de um ano. Então, identifique também as suas inseguranças, as suas dificuldades, as coisas que você precisa aprender e comece a fazer, né? Na medida que você faz muitas vezes, isso se torna natural para a sua mente e se torna a sua nova zona de conforto. Então mesmo a questão de mudar, se você está percebendo, por exemplo, que o seu trabalho ele tá com prazo de validade, digamos assim, porque logo as mudanças virão e talvez o seu emprego não existirá mais daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, comece agora já a tomar as medidas, as precauções, né? O que a gente está vendo, né, com tudo que está acontecendo, quanto mais rápido você tomar as atitudes, mais rápido você consegue ter o controle, por exemplo, da questão do vírus agora nesse momento. Então, da mesma forma, quando você está olhando para um horizonte, talvez até mesmo distante, mas em algum momento ele chegará.
E quanto mais cedo você se preparar para isso, mais rapidamente você vai conseguir lidar com essa mudança quando ela vier. E por vezes será algo de transição, não será algo abrupto, né? Então comece a identificar o que precisa ser mudado na sua vida, o que precisa ser superado e já comece a fazer alguma coisa para que realmente você consiga fazer isso. Porque realmente a mudança ela só acontece na medida em que algo realmente impactante acontece na nossa vida. Então acho que agora é um desses momentos, um momento extremamente impactante e que você precisa olhar para isso para conseguir superar esse momento. Acho que outra coisa importante é lidar com a solidão. Acho que a gente está num momento, mesmo que nós vivamos em família, por vezes, em casal, mas quer queira, quer não, existe algo acontecendo dentro de cada um de nós e isso nos põe nesse lugar de solitários, digamos assim. Às vezes você prefere não comentar com a pessoa que está do seu lado e por vezes mesmo que você comente é algo que está muito dentro de você. Então, é claro que é uma situação complexa, uma situação difícil, mas mantenha-se, manter-se motivado, acho que é algo extremamente importante e, claro, sempre poder contar com as pessoas que estão ao seu lado. Se você realmente está sozinho nesse momento, você pode contar com as pessoas de uma forma online, com seus amigos, com seus familiares, mas que esse momento de solidão também, por vezes, ele acaba sendo importante porque também você entra em contato com as suas sombras, com os seus monstros internos, digamos assim, e que você, por vezes, precisa olhar para tudo isso, né? Acho que esse momento, ele acaba trazendo à tona ou acelerando essa coisa de trazer à tona de uma forma mais rápida, mas algo que já estava aí dentro. Então, olhe para isso, dê atenção para isso, busque dar vazão para todos esses pensamentos que estão vindo, né, os sentimentos, tudo aquilo que você está sentindo, coloque para fora, não fique segurando apenas para você, porque isso ajuda a criar um movimento, ajuda a fazer essa depuração dos seus medos, das suas ansiedades, das suas inseguranças. E eu acho que, assim, outra coisa que é extremamente importante é a questão de assumir as responsabilidades. Eu acho que nesse momento é importante você assumir a responsabilidade pelas escolhas que você fez, pelas atitudes que você tomou. Então acho que é um momento de você realmente assumir a responsabilidade, porque dessa forma você consegue mudar. Então, não adianta você colocar a culpa, ou seja no marido, na esposa, ou colocar a culpa em algum governante, por mais que talvez eles realmente tenham, alguns estão tomando as medidas necessárias, talvez outros deveriam tomar medidas melhores, mas independente disso, assuma as suas próprias responsabilidades, mesmo em relação àquilo que eu comentei anteriormente das dívidas, em relação a assumir aquilo que você fez, assumir o trabalho que você está, de repente, muito tempo no mesmo lugar, sem perceber as mudanças que estão acontecendo ao seu redor. Então, se você não assume a responsabilidade, você não vai mudar, você simplesmente vai ficar onde você está e você vai continuar culpando outras pessoas ou culpando o sistema e não conseguirá encontrar uma saída, não conseguirá fazer o processo de mudança. Então, assuma a responsabilidade aonde você está nesse momento, se você está preocupado, se você está com dívida, se você está com medo de perder o trabalho, assuma essa responsabilidade que é sua também, né? Porque isso vai fazer com que você repense a sua vida, repense as suas estratégias e talvez possa buscar uma saída, possa buscar uma solução para que você possa romper com esse momento e realmente sair mais fortalecido dessa situação. Então, se pergunte como era a sua vida há um ano atrás, como era a sua vida há 2 meses atrás, como você vivia a sua vida e o que realmente precisa ser mudado, né? O que terá de diferente quando tudo isso acabar, quando você voltar para a rua. Então,
se pergunte, olhe para a sua vida, perceba as decisões que você tomou, as escolhas que você fez, assuma essa responsabilidade e comece a pensar de uma forma diferente, comece a se preparar para o que está por vir. Porque a bem da verdade é que talvez a maioria das pessoas, elas vão permanecer como elas estão realmente, elas vão continuar em negação. E quando elas saírem para a rua, elas vão achar que vão encontrar o mesmo mundo, e o mundo não será o mesmo, será diferente. Então a maioria das pessoas não irão perceber, não irão mudar. Mas você precisa olhar para isso com novos olhos, você precisa saber que existirão mudanças e serão mudanças profundas. Então esteja preparado para essas mudanças que estão por vir, né? Porque, como eu disse, nós seremos realmente diferentes. O mundo será diferente, e nós também precisaremos ser diferentes, estarmos diferentes para lidar com esse mundo novo que nós vamos encontrar. Porque a gente não sabe exatamente como será, né, como será esse mundo, mas ele será diferente. Então, preste atenção nas mudanças que estão acontecendo ao seu redor, nas mudanças que já vêm acontecendo, e como você se prepara para essas mudanças. Eu acho que uma questão importante é a resiliência. Você precisa ativar isso muito dentro de você. O ser humano, de uma forma geral, é resiliente, mas isso precisa ser fortalecido ainda mais, né? Então, essa capacidade de mesmo frente a tudo isso que está acontecendo, mesmo a questão da crise, mesmo a questão, por vezes, das perdas que teremos nesse período, de ser resiliente, de se manter fortalecido, de se manter motivado, para que você realmente possa, nesse momento é um momento de sobreviver, mas depois muito mais de se fortalecer e aprender, né, com tudo isso, e sair muito mais fortalecido na sequência de tudo isso, né? E saber, é claro, né, todas as crises, elas têm um prazo de validade. A gente não sabe exatamente quanto tempo vai levar para que realmente tudo isso possa se normalizar, mas tem prazo de validade. Em algum momento isso vai acabar, mas não é pelo fato de acabar a crise que você estará preparado na sequência. Você precisa se preparar durante esse período para todas as mudanças que acontecerão. Então, principalmente a parte emocional, você precisa estar realmente muito preparado emocionalmente, e a ação, ao mesmo tempo, você ter essa ação mais racional, você realmente olhar para tudo que está acontecendo e também tomar decisões racionais, decisões estratégicas, né, para o que estiver acontecendo ao seu redor, né? Eu acho que a questão das mudanças, né, que já estão acontecendo e que irão acontecer ainda mais, as incertezas, né, que elas estão presentes aí no seu dia a dia, mas é importante você saber que você precisa viver também um dia de cada vez. Não traga muitas questões de futuro para o presente. Então não se preocupe como será daqui 1 mês ou daqui 2 meses. Então viva um dia de cada vez, se prepare um dia de cada vez e viva com a carga do dia, né? E não com toda a carga de todos os dias futuros, né? Que é essa questão da ansiedade. Então viva da melhor forma possível um dia de cada vez, porque isso vai se tornar um pouco mais leve, né? Para você passar por tudo isso. Mantenha-se, crie uma estratégia de trabalho, de aprendizagem, para que você possa realmente colocar em prática no seu dia a dia. E eu acho que é importante saber que vai existir uma queda do velho eu para que um novo eu possa nascer, né? Então você ter essa consciência, e tudo bem isso acontecer, né? Tudo bem você deixar para trás o que já não faz mais sentido, deixar no passado o que pertence ao passado e realmente abraçar o novo, abraçar um novo modelo de pensamento, uma nova forma de viver a vida, de lidar com as coisas do seu dia a dia,
e reinvente-se. Eu acho que essa é uma palavra extremamente importante nesse momento, para você se reinventar, para você pensar coisas novas, fazer coisas novas, olhar além daquilo que você olhava no seu dia a dia, porque já não basta mais você simplesmente continuar no mesmo lugar. Você precisa enxergar além, você precisa se diversificar, né? Tanto em relação a investimento, quanto em relação a fontes de renda, quanto a referências de trabalho, pensar cada vez mais nesse universo digital, né? O próximo vídeo eu vou fazer um pouco mais especificamente sobre essa parte de ter mais uma mentalidade digital e sobreviver nessa era digital, mas nesse momento é um momento realmente de você se reinventar e ver além daquilo que você estava vendo. Então, basicamente, essas são as ideias que eu gostaria de compartilhar com você hoje e até o próximo vídeo. Um abraço!